Eu lamento profundamente. As ações que cometi naquela noite e toda a dor que causei à minha família e amigos. É o desfecho que ninguém esperava em um caso que cativou Wisconsin por mais de um ano. Ryan Borgward, marido e pai, fingiu a própria morte, sumiu no exterior e fez sua família e comunidade acreditarem que ele havia partido para sempre. Bem, agora ele finalmente enfrentou um juiz. Vamos analisar tudo o que aconteceu dentro daquele tribunal. Bem-vindo ao Sidebar do Law and Crime, sou Jesse Weber. É o surpreendente desfecho de uma história que manteve Wisconsin atento por mais de um ano e que cobrimos amplamente no Sidebar em quase todas as etapas dessa investigação. Se você nos acompanha há algum tempo, deve lembrar do caso. O pai de Wisconsin, Ryan Borgward, que fingiu a própria morte e fugiu para o exterior, deixando família e comunidade achando que ele estava morto. Ele finalmente descobriu seu destino no tribunal e o promotor não poupou palavras na sentença. Agora sabemos que, ao final da noite de 11 de agosto de 2024, o réu chegou a Green Lake, Wisconsin, e executou os passos finais de fingir sua morte, visando sumir da vida como marido e pai em Wisconsin e realizar seu plano egoísta de viajar ao exterior para ficar com uma mulher que conheceu online. E quando chegou a vez de Borgward falar, ele falou: agora vamos chegar a isso. Vamos chegar a esse momento emocionante. Vamos chegar à parte em que o juiz toma a decisão final, e isso é interessante, para dizer o mínimo. Mas primeiro vamos voltar ao começo. Em 11 de agosto de 2024, Ryan Borgward, 45 anos, saiu de caiaque no Green Lake, Wisconsin, dizendo à família que faria uma pescaria rotineira. O problema foi que, horas depois, os policiais acharam o caiaque dele virado, com sua vara de pesca, caixa de equipamentos, carteira de motorista e celular. Assim, concluiu-se que ele aparentava ter se afogado. Por quase 2 meses, equipes de mergulho da polícia e a comunidade buscaram incansavelmente o corpo dele. Durante 58 dias, o departamento do xerife do condado de Green Lake, com apoio da comunidade, legado de Bruce, Departamento de Recursos Naturais de Wisconsin, cães farejadores, mergulhadores, pescadores, empresas locais e parceiros das forças de segurança, buscou o réu. A família do réu pensou que ele estava desaparecido ou morto. Mas, como se descobriu, Borgward não estava em Green Lake. Ele já estava fora do país. Os investigadores tiveram a primeira grande pista quando souberam que o passaporte dele havia sido escaneado na fronteira com o Canadá. Ao analisarem o laptop entregue pela esposa, a verdade sobre o plano de fuga dele veio à tona. Nós fazemos contatos. Um analista forense digital de um laptop que nos foi dado pela esposa, procurando isso. O desaparecimento que descobrimos que ele estava em algum lugar da Europa. Através disso, analista forense, recuperamos que ele trocou o disco rígido do laptop. Ele limpou o navegador no dia do seu desaparecimento. Ele subiu o laptop para a nuvem em 11 de agosto. Ele tirou fotos do passaporte dele. Descobrimos que ele transferiu fundos para um banco estrangeiro, mudando o e-mail dele. E a comunicação com uma mulher no Uzbequistão. Ele fez um seguro de vida de $375 mil em janeiro. Ele comprou cartões de companhias aéreas. Devido a essas descobertas das novas evidências, tínhamos certeza de que Ryan não estava no nosso lago. As autoridades localizaram a mulher de língua russa com quem Borgward mantinha contato. Assim, eles conseguiram contatá-lo diretamente por e-mail. E logo depois, os investigadores receberam o que estavam esperando, um vídeo de prova de vida do próprio Borgward. Bom,
Boa noite, aqui é Ryan Borgward. Hoje é 11 de novembro. São aproximadamente 10 da manhã nos Estados Unidos. Seguro e protegido. E depois, ele admite como conseguiu executar todo esse esquema elaborado. Ele escondeu uma bicicleta elétrica perto da rampa de barcos. Ele remou seu caiaque em um barco flutuante do tamanho de uma criança para dentro do lago. Ele virou o caiaque e deixou cair o celular no lago. Ele remou o barco inflável até a margem, saiu, pegou sua e-bike e pedalou durante a noite até Madison. Em Madison, ele embarcou em um ônibus e foi para Detroit e depois para a fronteira canadense. Ele seguiu de ônibus até o aeroporto e embarcou em um avião. Estamos continuando a verificar essas informações, tentando ligar os pontos. Mas sentimos que essa era a maneira do Ryan de dizer para todo o país como fez. Segundo denúncia criminal, após cruzar a fronteira canadense, Borgward pegou um voo para Paris. De lá ele voou para a Geórgia. E foi lá que ele parece ter começado uma nova vida. Ele ficou em um hotel com a ajuda de uma mulher que conheceu online e alugou um apartamento, que era o mesmo onde gravou o vídeo de prova de vida. E depois de semanas de comunicação indo e voltando, os investigadores conseguiram convencê-lo a voltar para casa. O xerife Mark Podol afirmou depois que Borgward decidiu voltar porque queria se redimir. Quando finalmente foi ao tribunal em Wisconsin, em dezembro, declarou-se inocente da acusação de obstrução a um policial. Sua primeira aparição no tribunal já mostrou como o caso era incomum. Apesar de todo o dinheiro supostamente escondido para desaparecer, ele afirmou não poder pagar um advogado. Você tem direito a um advogado e pode contratar o seu próprio. Se não puder pagar um, procure o escritório do defensor público, pois você não se qualifica para um defensor público. Você pode pedir ao tribunal para nomear um. Entende essas opções? Sim, entendo. Eu liguei esta manhã e prometi que vou pagar. Então eu não posso pagar esse valor. Então eu vou me defender sozinho. Bem, você tem o direito a um advogado. Você pode pedir a este tribunal que nomeie um para você. Você pode ter um advogado. Você sempre tem o direito a um advogado. E tudo isso levou até esta semana, quando Ryan Borgward ficou diante de um juiz para a sentença em 26 de agosto. Após meses de negativas e adiamentos, ele mudou sua declaração para não contestar. No tribunal, os promotores expuseram até onde ele foi para fingir a própria morte e abandonar a família. Agora sabemos que no final da noite de 11 de agosto de 2024, o réu chegou a Green Lake, Wisconsin, e colocou em prática os passos finais do seu plano de fingir a própria morte para desaparecer de sua vida cotidiana como marido e pai em Wisconsin, realizando seu plano egoísta e egocêntrico de viajar para o exterior para ficar com uma mulher que conheceu pela internet. Meses antes, o réu começou um planejamento extenso para executar esse plano perfeito de desaparecer de sua vida normal. Ele fez um seguro de vida alto, o réu enviou dinheiro ao exterior. Ele falava sempre com a mulher, declarando amor e vontade de recomeçar com ela. Ele reverteu a vasectomia. Ele pediu um passaporte de substituição, dizendo que o original, encontrado por sua esposa no cofre da família, havia sido perdido ou roubado. Ele pesquisou e estudou como desaparecer com sucesso. Ele pesquisou como simular um afogamento e escolheu o nosso lindo lago, o Lago Verde, que, segundo sua pesquisa, tornaria sua farsa mais convincente. Ele achava que a profundidade do Lago Verde impediria um corpo de emergir. De acordo com o réu, todo o seu plano de forjar a própria morte, de devastar sua família para satisfazer seus próprios desejos egoístas, dependia de ele morrer em um lago e convencer o mundo de sua morte. Palavras dele. O réu não esperava a dedicação da comunidade do Condado de Lago Verde, nem a determinação das nossas forças de segurança. Os promotores disseram que, apesar de Borgward achar que planejou a fuga perfeita, os investigadores de Lago Verde nunca desistiram das buscas.
Durante 58 dias, o Departamento do Xerife do Condado de Lago Verde, com apoio da comunidade, do legado de Bruce, do Departamento de Recursos Naturais de Wisconsin, cães farejadores, mergulhadores, pescadores, empresas locais e forças de segurança regionais e nacionais, buscou o réu. A família do réu pensou que ele estava desaparecido ou morto. Enquanto isso, as autoridades estavam decididas a ajudar a família a encontrar um desfecho, investigando todos os recursos possíveis para determinar seu destino. Por meio do uso de ferramentas policiais nacionais e internacionais, 58 dias depois que o réu fingiu sua morte, a investigação mudou de rumo. As autoridades descobriram que em 13 de agosto de 2024, o réu foi encontrado no Canadá. As autoridades continuaram investigando e descobriram que o réu voou do Canadá para a Europa, onde ele então foi para o país da Geórgia. Lá, ele iniciou uma vida com uma mulher que conheceu online, conseguiu um emprego e apartamento. O réu seguiu monitorando secretamente as notícias para confirmar se havia forjado sua morte com sucesso. Ele tomou precauções extras no exterior para evitar rastros digitais que levassem à sua descoberta. Em novembro, os investigadores fizeram contato direto, e foi então que Borgward finalmente admitiu as medidas elaboradas que havia tomado para desaparecer. Em 8 de novembro de 2025, 89 dias após o réu forjar a própria morte, o departamento do xerife de Green Lake iniciou meses de comunicação eletrônica com ele. A chefe adjunta Mag Van de Kock falou com ele por comunicação eletrônica. O réu admitiu sua farsa. Ele admitiu. Comprou uma bicicleta elétrica, deixou o veículo, largou o caiaque e a caixa de pesca com a carteira no lote, escondeu a bicicleta e bateria extra com roupas e dinheiro, pedalou à noite até Madison, onde abandonou a bicicleta em um parque e pegou um ônibus Greyhound para o Canadá, de onde voou ao exterior para cumprir seu objetivo. O departamento do xerife continuou a se comunicar com o réu por aproximadamente um mês, convencendo-o a retornar para Wisconsin para responder por suas ações. Então, o Estado pediu ao juiz que responsabilizasse Ryan Borgward, não apenas pelo engano, mas também pelas dezenas de milhares de dólares desperdiçados nesse enorme esforço de busca. O 973.06 nos crimes 1 e AV autoriza o tribunal a impor custos razoáveis gastos por agências de aplicação da lei ou de resposta a emergências ao responder ou investigar informações falsas ou evidências físicas fornecidas ou colocadas pelo réu. Os custos permitidos sob este parágrafo podem incluir custos de pessoal e custos associados ao uso de veículos policiais ou de resposta a emergências. O valor total dos custos recuperáveis, neste caso, de acordo com esse estatuto, foi calculado em $51.127,05. O Estado calculou esse valor apenas para o período que começou em 11 de agosto de 2024, quando o réu fingiu sua morte em nosso lago, até o 58º dia, quando a investigação mudou de rumo ao descobrirmos que ele havia sido encontrado no Canadá, e então a investigação foi direcionada para lá. Esse foi o período da obstrução. O valor recuperável dos dois departamentos mais ativos na investigação foi Departamento do Xerife do Condado de Green Lake, $35.522,73, e Departamento de Recursos Naturais de Wisconsin, $15.604,32. Esse é o valor total recuperável pelo Estatuto, mas certamente não cobre todos os custos de todo o trabalho realizado pelos parceiros comunitários e federais. As partes concordaram com a resolução impensada da qual o tribunal tem conhecimento, com base nos fatores que o tribunal deve levar em consideração na sentença. A ré, antes da data de hoje, deveria pagar os $30 mil que negociamos, que serão divididos entre o Departamento do Xerife e o Departamento de Recursos Naturais para cobrir os custos da investigação sobre a obstrução. Isso foi feito na semana passada. Apoio e peço que o tribunal aceite a recomendação conjunta de 45 dias de prisão custas judiciais e amostra de DNA para esta grave obstrução. Até hoje, meritíssima, a ré não possuía condenações criminais. Agora ele foi condenado por crime de desonestidade.
Certamente, qualquer acusação criminal, condenação e sentença que este tribunal aplicar hoje não será capaz de desfazer o incrível dano que este réu, por suas ações egoístas e premeditadas, causou não apenas à sua família, mas também à nossa comunidade. A destruição da família dele nunca poderá ser desfeita. Pela primeira vez, este réu realizou planos que fizeram seus filhos, esposa, família, oficiais, comunidade e parceiros acreditarem que ele havia morrido. E embora uma condenação por contravenção, junto com 45 dias de prisão e o pagamento de parte dos custos gastos por nossas forças de segurança para descobrir seu ato devastador, não possa sequer começar a reparar o dano que ele causou, isso mostra à nossa comunidade que responsabilizaremos as pessoas e pode também servir como um impedimento para futuros planos destrutivos como este. Aqueles que possam desejar desaparecer estão avisados de que nossa comunidade não vai desistir depois de alguns dias. Continuaremos investigando e, se descobrirmos que um crime ocorreu, vamos trabalhar para responsabilizá-lo. Meritíssimo. Peço que o tribunal siga as recomendações conjuntas das partes, aceite o pagamento de $30 mil em custos conforme o estatuto, sentencie a ré a 45 dias na cadeia do condado de Groenlândia, junto com os privilégios de Hubert, imponha as custas judiciais e aceite a amostra de DNA. Agora, a defesa rebateu. Disseram, ok, escute Borgward, ele não tem antecedentes criminais. Ele voltou voluntariamente. Ele trabalhava para se redimir. Este é um caso realmente único. Meu cliente lamenta profundamente as decisões que tomou inicialmente. No entanto, acho que ele tomou algumas decisões realmente boas e positivas. Após esses acontecimentos, todas as decisões se resumem a uma coisa, que é o fato de ele estar aqui assumindo a responsabilidade por suas ações. Quando ele me contratou pela primeira vez, obviamente eu tive que analisar tudo e aconselhá-lo sobre as opções que ele tinha daqui para frente. Essas opções eram seguir pelo caminho do litígio ou ver se havia alguma maneira de resolver isso de forma amigável. A primeira opção, obviamente, do ponto de vista jurídico, era bastante interessante devido aos fatos, às circunstâncias que envolvem esse caso e a questão de saber se um júri acreditaria ou não que a conduta dele justificava uma condenação criminal. Mas ele não queria seguir por esse caminho. E como vemos aqui com a atenção da mídia, ele não queria transformar nossa comunidade nisso. Ele queria assumir a responsabilidade por suas ações. Ele voltou da Europa para assumir a responsabilidade por suas ações e eu acho por suas ações. Acho importante destacar isso, pois era uma contravenção não extraditável. Ele não queria voltar, ele não precisava voltar, mas ele voltou, ele queria se redimir e foi por isso que ele retornou. Como o Estado apontou e o tribunal sabe, ele já devolveu grande parte do dinheiro dos custos conforme previsto em lei. Ele tem 45 anos, ele não tem condenações criminais anteriores, ele está empregado formalmente. Acho que, analisando brevemente os fatores de Galeão, isso faz sentido. Quanto à gravidade da infração, é uma contravenção simples. No final das contas, Ryan Brock cooperou, ele se entregou. Caráter e necessidades de reabilitação. Fora esse incidente isolado, não há nada que indique qualquer histórico criminal anterior. Não há nada que indique que qualquer departamento de correções precisa se envolver de alguma forma. Ele está trabalhando e cumprindo suas obrigações familiares. Ele está continuando seus estudos. E, finalmente, a necessidade de proteger o público, como o Estado mencionou. Não acho que ele seja um perigo para a comunidade. Acredito que o que ele fez merece punição, por isso concordamos que 45 dias de prisão são adequados. Então eu acho que, com base em todos esses fatores, essa é uma recomendação apropriada. Eu pedi ao tribunal para segui-la. E quando chegou a hora de Ryan Borgward se pronunciar perante o tribunal, ele foi breve. Eu lamento profundamente as ações que cometi naquela noite e toda a dor que causei à minha família e amigos. Por fim, o juiz Mark Slate anunciou a sentença. O réu está enfrentando uma sentença pelo crime de obstrução de um oficial.
Isso geralmente se refere a quem fornece nome falso ou engana um oficial. Não é um crime grave, mas consome recursos da polícia. O réu fez as autoridades desperdiçarem tempo e recursos ao procurá-lo. Isso dificultou ainda mais o desempenho de suas funções. Agora, o réu disse que não achava que as autoridades iriam procurá-lo por tanto tempo. Mas a questão é que as ações do réu, fingindo sua morte, obrigaram o departamento do xerife a gastar recursos para procurá-lo, e isso obstruiu o trabalho das autoridades. O segundo fator analisado pelo tribunal é a proteção do público, mas considera que não se aplica ao caso. O terceiro fator analisado pelo tribunal é a reabilitação. O réu não tem antecedentes criminais e já pagou ao condado $3.000 pelos custos gastos na busca pelo réu. Ele está assumindo a responsabilidade. Isso leva o tribunal a acreditar que a reabilitação não é um problema neste caso. O tribunal reconhece que as partes acordaram 45 dias na cadeia do condado. No entanto, o tribunal observa que se passaram 89 dias desde a data em que o réu foi declarado desaparecido em 12 de agosto até o e-mail do departamento do xerife para o réu em 8 de novembro. Durante esses 89 dias, o réu fingiu sua morte e, ao perceber que as autoridades sabiam que ele não se afogou, admitiu ter criado várias camadas para dificultar ser encontrado ou rastreado. Ele obstruiu as autoridades por 89 dias. Ele poderia ter se apresentado antes desse período, mas decidiu não fazê-lo. O tribunal costuma considerar a dissuasão na sentença tanto para o réu quanto para quem pensa em fingir a própria morte. Se você persistir no seu engano, quanto mais tempo você obstruir, quanto mais tempo você for cúmplice, em vez de se apresentar e admitir seu erro, maior deve ser a pena. O tribunal decide que o réu deve passar na cadeia do condado, o mesmo tempo que deixou seu engano persistir. O tribunal condena o réu a 89 dias na cadeia do condado. Então, depois de desaparecer por 89 dias, Ryan Borgward agora passará 89 dias atrás das grades. Isso é tudo por hoje no Sidebar. Obrigado por acompanharem. E como sempre, por favor, inscreva-se no YouTube, no podcast, no Spotify, onde quer que você ouça seus podcasts. Eu sou Jesse Weber. Falo com vocês na próxima vez.